Só. Ué, não começou a gravar? Ah, agora sim. Então, a partir de agora, estamos gravando nossa aula. Pode falar, Samara. Dado que o professor comentou lá passado, queria que a gente trouxesse mais coisas, coisa nada, né? Aí o professor falou também da matemática da Babilônia e tudo, e eu fiz um trabalho em seminários sobre a matemática da Babilônia. Aí, muito do meu trabalho foi baseado naquele vídeo da Tatiana Roque, que o professor também colocou pra gente lá no Moodle. Sim. Então, eu queria ver com o professor se podia só mostrar alguma coisinha daquela representação sexagesimal, só para dar uma luz mais para os colegas, que o professor falou da anotação do zero. A gente comentou alguma coisa disso em sala? Só para dar um exemplo. Você quer fazer isso agora? Se o professor permitir. Beleza, então pode começar. Posso fazer? É tipo só para mostrar o meu artigo e explicar aquele... Deixa eu só pegar aqui a guia. Que não. Tem que ser uma janela. E só para aquela representação sexagesimal, ela é um pouco confusa, né? Sim, sim. Aí, vocês já estão vendo? Agora sim. Agora sim, né? Então, eu fiz o artigo da matemática da Babilônia. Aí, esse tablet aqui, o professor até comenta em sala, né? Na aula do professor sim. Lá, né? Depois, se você puder mandar o PDF, eu posso publicar ele no Moodle. No Moodle posso. Para todo mundo. Aí eu mando também o link da minha apresentação que eu gravei, ela, né? Ela tá no YouTube. E uma dica, assim, um spoiler pessoal, é meio clichê dizer que o legal é o final, mas é que no final da minha gravação eu coloquei erros de gravação, então ficou bem divertido. Porque deu alguns erros de gravação, né? Aí esse aqui o professor também comentou, né? Da representação cuneiforme para cada número, e daí que eles vão até os 59, e daí quando vai para os 60... pega a parte do posicional, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, nesse artigo, uma representação do número, 3.733. Aí aqui, na primeira posição, é o que representa 1. Na segunda posição, tem 2 uns, ou seja, 2. E aqui seria o 10, e aqui 3, né? Então, seria 13. E aqui que entra a parte da base 60, né? Que esse aqui, ele é 1, ele representa 1. Então, como ele tá nessa posição, aí vem a parte do posicional, né? Tipo, 1, e como ele tá nesta posição aqui, ele fica com 60 ao quadrado. Então, aqui é 60 elevado na 0, aqui é 60 elevado na 1, e aqui é 60 elevado ao quadrado. Então, eu tenho um símbolo desse, então é 60 elevado ao quadrado, nessa posição. E aqui nessa posição eu tenho 2, né? Então, é o 2 com 60 elevado na 1. E aqui na última posição eu tenho 13, e é o 13 com 60 elevado na 0. Que daí, fazendo as contas, a gente chega com 3.600, que é o 60 ao quadrado. Aí aqui o 60 na 1 vezes 2, com 120, e mais o 13 vezes o 60 na 0, que é 1. Que totaliza o 3.733 aqui, né? E é legal que essa parte, que só com esses símbolos, eles conseguiam representar números desse tamanho, que nem a gente também tem os algarismos e representa por posição, né? Então, eles também tinham isso. Sim. É que nem o 1, depende de onde está a posição do 1, ele pode ser 1, pode ser 10, pode ser, né? E aí, aqui que o professor comentou da simbologia para indicar o espaço vazio, que não era o zero em si, né? Era só um espaço vazio, que era esse aqui inclinado. Esses dois aqui inclinados, as duas cunhas oblíquas, para marcar o lugar que faltasse o numeral. Aí eu relacionei com o que o professor falou e achei interessante para trazer para os colegas, assim, né? Que legal. Aqui tem o 1 no 60 ao quadrado. Aí aqui, como é o espaço vazio, fica 0, que a gente chama de 0, né? Com 60 no 1, que para ele significa que quando o 60 que está elevado na 1, nessa posição, não tem nada. E aqui seria o 1, 2, 3, 4, 40, e aqui 5, 45, com 0 na 60. Aí as coisas que o professor fez, trouxe também
Esse aqui eu achei muito legal, que o professor comentou também na Da aula. resolução de equação. Isso, que é da Bhaskara, né? Bem parecido com a nossa Bhaskara. Aí o Leboli falou, né, que não tinha os números negativos e tudo. E essa tabelinha aqui, aí eu lembro que quando tem no vídeo da Tatiana Rock, né? E aí, eu entendia como ela fazia, mas para eu colocar de um jeito que fosse para explicar, eu lembro como foi trabalhoso para mim esse do tome 1. Mas eles é base 60. Aí eu lembro que quando eu apresentei, eles falam que tem a parte que fala, raiz de 1 é 1. Tá, mas como, né? Aí fica, mas não é 1. Não é 1, porque aqui para eles o nosso 1 é a base 60, né? Sim. E aí eu fiz ela também faz isso, né, dessa relação com os coeficientes do A, B e C, para chegar num parecido com o que a gente tem hoje. Na verdade, assim, como eu falei, se a gente viajasse no tempo e fosse parar naquela época, tudo que a gente sabe hoje não ia adiantar muito, assim, para a gente conversar com esses caras, que a gente ia ter que começar a pensar desse jeito, a gente ia ter que reaprender basicamente muita coisa. Eu lembro que na minha apresentação de seminários, essa aqui foi a que deu mais problema. Só o Leboli está perguntando se é a apresentação da Samara. Não, não é a apresentação da Samara do Arquimedes, é uma apresentação que ela fez em outra disciplina, que ela achou interessante em trazer, porque está relacionado também com o nosso conteúdo. Aí eu vou mandar para o professor, né, a parte da raiz quadrada também é interessante. Aí a tábua que o professor falou. Essa aqui também me deu um nó na cabeça para entender, para eu conseguir escrever, mas também foi bem legal. Que é tudo do sistema posicional, né? Sexagesimal. Então, daí tem os númerozinhos aqui, aí tem que fazer as conversões. Aí eles também têm os números com vírgula, os números decimais. Então, se é vírgula, eu não lembro qual que é, tem ponto e vírgula. Aí, dependendo qual que é, você está falando os decimais ou não. Dá uma complicadinha assim. Mas eu vou mandar ali essa tábua trigonométrica que o professor também comentou na aula passada. Em alguma aula passada, né? Em alguma aula passada, não lembro qual, mas lembro que o professor comentou. Então, o que eu ia falar? Qual disciplina que é essa? Essa eu fiz para seminários 1 com a Flávia. Certo. A gente tinha que apresentar um seminário, daí eu escolhi a matemática da Babilônia. Então, não sei se vocês viram, mas a apresentação do Marcelo, que vai ser na segunda, já está lá o material dele. Eu já vi. Eu já vi. Então, quem já tiver pronto o texto e quiser me mandar, eu já vou colocando lá no Moodle. Ok? Tá. Aqui deu. Isso. Poxa, bacana, assim. É sempre bom ter coisas interessantes, mesmo que tenha passado, por exemplo, assim, já passamos desse assunto na matéria, mas isso não quer dizer que a gente possa voltar sobre... Então, mas depois você me manda por e-mail, Samara, mesmo você tendo colocado aqui, porque aí eu posso colocar lá direitinho no Moodle como um link mesmo, para todo mundo poder ver dentro da nossa disciplina. Ok? Então, mesmo que a gente já tenha passado do assunto, se alguém quiser voltar em algum ponto, por exemplo, agora a gente está falando já da Idade Média, já passamos da Antiguidade, mas na semana que vem vai ser seminário sobre o Arquimedes, então vamos ter que voltar muitas coisas, não tem problema, pode ser uma ida e uma volta, e no fato eu tinha planejado a disciplina para 3 avaliações, teria o Arquimedes, teria uma no meio que é sobre as origens do cálculo, e teria uma no final sobre a matemática contemporânea. Então, na verdade, ficou a primeira e a última, eu tirei a do meio. Então, na verdade, está sobrando uma semana lá, que não vai sobrar, mas vai dar um jeito da gente reorganizar para não ficar muito atrasado. Então, na verdade, vai ser bom ter essa semana de respiração, para voltarmos a ter um compasso, senão vai chegar no final, a gente ficaria esbaforido, não teria nem como falar todas as coisas que eu gostaria. E, como sempre, eu vou fazer as minhas preferências. Não quer dizer que eu vou ser exaustivo, falar tudo de tudo, mas eu vou falar das coisas que eu mais gosto
também das coisas que eu entendo mais, né? Porque tem muita coisa que talvez assim sai até fora da minha alçada. Eu teria que estudar muito mais para apresentar. Mas, por exemplo, para a aula de hoje, eu li tanta coisa legal que eu tô assim, eu realmente, por exemplo, preconceitos que eu tinha. Eu pensava que o Fibonacci ele era só um cara que ele trabalhava com comércio e que fez um livro meio que para as pessoas aprenderem a usar os algarismos arábicos para as contas do dia a dia, para emprestar dinheiro. Mas, na verdade, ele tem livros de geometria. O Fibonacci, ele era um matemático completo, num certo sentido. Então, ele tem outras obras que a gente vai falar também no dia de hoje. Aí eu fui estudar, e tem um nome muito importante, que é o Luca Pacioli, que escreveu a Divina Proporção. Aí, de repente, eu vi nas coisas que o Luca Pacioli, na verdade, ele tem muito plágio na obra dele, e de um cara que a gente não dá muita bola, mas ele talvez seja até mais importante que o Luca Pacioli, que é o Piero della Francesca, que é um pintor renascentista que tem, eu vou mostrar, então eu fiquei simplesmente apaixonado pelo Piero della Francesca, e ele escreveu um livro muito importante sobre os 5 sólidos regulares, que tem a ver com os poliedros arquimedianos, os poliedros platônicos, e ele tem outro livro sobre a perspectiva, que é o começo, basicamente, o ponto inicial da geometria projetiva. Então tem muita coisa legal, assim, e eu realmente, o Piero della Francesca é um renascentista pré-tartarugas ninja, assim, um pouco antes do Leonardo, do Michelangelo, tá? mas ele também é um polímata, no sentido que ele não só se dedicou à arte, à pintura, mas também à matemática. Muito mais, por exemplo, a gente pensa em polímata, vou já passar a palavra, Lebor, a gente pensa em Leonardo da Vinci, que também mexeu com um monte de coisa. Mas, por exemplo, Leonardo da Vinci, muito embora ele soubesse um monte de coisa de matemática, ele em si não tem nenhuma obra relevante, importante em termos matemáticos. O Piero della Francesca tem. Então, quer dizer, então ele é muito menos conhecido, embora sua arte também seja grandiloquente e portentosa, mas ele também tem um aspecto matemático muito mais sólido, muito mais construído, e tem obras escritas sobre matemática, coisa que o Leonardo da Vinci, que é considerado o gênio universal, não tem. Assim, então, para a gente ver coisas interessantes sobre essas pessoas do passado. Mas fala, Lebole, você tinha... Que o professor comentou sobre geometria projetiva. Já se falava em geometria projetiva na Renascença? Não. Assim, quer dizer, a geometria projetiva vai aparecer lá. Depois tem tem o Desargues, mas a geometria projetiva surgiu por causa da necessidade da arte. A arte é a mãe da geometria projetiva exatamente por causa da noção de perspectiva. E os pintores renascentistas italianos levaram essa questão da perspectiva à perfeição. Por exemplo, tem um quadro do Leonardo da Vinci, eu vou procurar ele quando a gente chegar a falar disso, porque assim, a gente pensa assim, a tela está aqui, então você vê tudo para trás. Não! A tela é pintada e você tem quase como uma sensação de como se as coisas estivessem saltando da tela, como se aquele quadro estivesse para frente do plano onde foi pintado. Então é como se a perspectiva inversa, que ela está para frente, não só as coisas para trás, como assim, aqui está o quadro, você olha tudo que está para trás, você pinta, reproduz aqui. Então tá. Não, mas tem alguns quadros que o artista ele é capaz de fazer isso. É como se ele estivesse imaginando a cena e o quadro estivesse atrás. Então a cena ficaria pintada como se fosse para frente do quadro. Eu sei que eu acho que é um quadro que representa bastante o início da perspectiva, é aquela do Platão e do Sócrates, né? Que um tá segurando o negócio nas escadas, tem um monte de gente sentada. Então, já que... peraí, o Luiz Suzana queria falar, ele abriu a câmera. Se quiser falar, pode falar, Luiz. Eu não sei se...
Não, professor, é porque a internet tinha caído aqui e eu tive que entrar de novo. Ah, tá. Desculpa. Então, deixa eu mostrar, peraí, deixa eu pegar já, eu vou pegar um do Piero della Francesca, eu não queria começar com o Piero della Francesca, mas já que a gente está falando dele, então deixa eu apresentar um quadro para a gente entender a questão da perspectiva. Esse quadro chama-se Madonna e o Menino com os Santos, deixa eu só ocultar aqui. Então, vê que isso é de uma perspectiva sofisticada. Veja o recuo, principalmente se você olhar a abóbada, como ela é feita. Então, assim, tem várias análises técnicas desse quadro, que é um quadro sofisticado para a época que ele fez, que foi 1472. Está dito aqui, foi entre 1472 e 1474. Hoje ele está na Pinacoteca de Brera, em Milão. E então, esse é um dos marcos, mas assim, antes do Piero della Francesca, quer dizer, isso aqui é antes, portanto, daquele quadro que é do... Quem que pintou a Academia de Atenas? Foi o Rafael? Foi o Rafael, professor. Então, é mais recente. O Rafael já é 1500 e pouco, já no século XVI. Mas antes dele, existiu quem começou com pena que eu não tenho nenhum quadro agora para mostrar, foi o Giotto. Giotto aí já no século XIV, 1300 e lá vai pedrada. O Giotto já tinha essa noção de perspectiva. Porque isso é uma coisa interessante. A minha esposa, que ela é formada em arte, dá aula de desenho, ela estava fazendo um curso, agora ela entrou no doutorado, está fazendo um curso, uma disciplina de pós lá, e aí estavam falando sobre os ícones da Igreja Ortodoxa, e por que eles tinham que ser planos, assim, eles não têm perspectiva. Se você pega um ícone da Igreja Ortodoxa, você pega o Christus Pantocrator, eu até tenho aqui, quer ver? Deixa eu pego ele, eu não sei se vai dar para ver. Não é esse, é esse aqui de baixo. Aqui. Então, se você olhar, aqui ainda está com uma moldura em alto relevo, mas basicamente a ideia é que é uma figura plana. Então, por que essa coisa da necessidade de ser plano? Então, uma das coisas assim, a necessidade de evitar qualquer tipo de curvas para evitar a reprodução do sagrado com algum aspecto que envolvesse a corporalidade e, por consequência, a sensualidade. Então, era importante, não só por falta de técnica, assim, eu pensava, não tinha perspectiva por falta de técnica, mas isso talvez não seja toda a verdade, porque, por exemplo, a Grécia clássica, os escultores clássicos, existia uma noção de perspectiva, muito embora seja interessante. Por exemplo, se você olhar o Parthenon, tinha esculturas em alto relevo, e assim, parecia uma coisa chapada, mas era uma tentativa de perspectiva. Por exemplo, no Museu Britânico, quando você visita lá, porque tem uma sala só das coisas que os ingleses arrancaram do Parthenon, né? Tudo em volta, assim, eles depenaram. Aí tá lá. E aí eles mostram e fazem uma projeção daquilo em 3D, aí dá para você ver que os cavalos estão meio sobrepostos assim, mas na verdade é porque os cavalos estavam alinhados nessa direção, então era a tentativa deles de perspectiva. Então, quer dizer, muito antes já existiam noções de perspectiva, claro, aí por ausência de técnica e tal, mas muito da pintura sacra medieval, a ausência de perspectiva tinha a ver também com a preservação da própria sacralidade da coisa. E aí, no Renascimento, como o ser humano, o corpo humano passou a ter a sua centralidade, então a questão de você retratar o corpo humano, e não só o corpo, mas o ambiente, com uma forma mais realista, então trouxe a necessidade de desenvolver a técnica de perspectiva, mas isso começou lá atrás, com o Giotto e tal. Piero della Francesca já é um upgrade e já estava levando para o nível que ele percebia que aquilo era de nível matemático, porque, por exemplo,
Você pode ser um artista e ter uma noção de como é que as coisas funcionam e pintar meio que intuitivamente a perspectiva. Outra coisa é você perceber que aquilo envolve uma técnica matemática mais sofisticada, que envolve paradigmas de como você deve fazer, aí tem aquela questão do horizonte, ponto de fuga, são várias questões que não são óbvias assim a primeiro momento, e elas têm que ser teoretizadas. Então, o Piero della Francesca, no seu trabalho, como é que chama? De prospectiva pingendi, que é a perspectiva na pintura. Então, ela foi uma das primeiras obras de cunho teórico, matemático, a respeito de perspectiva aplicado à arte. É óbvio que quando você fala de perspectiva, você está falando de geometria projetiva, mas é óbvio que a geometria projetiva não apareceu lá, apareceu antes. Mas eu queria... a gente está na Idade Média ainda, o que a gente já foi direto lá para o Renascimento, mas tem muita gente legal e importante antes disso, né? Então, eu queria voltar a falar do próprio Fibonacci, o nome dele é Leonardo de Pisa, não de pizza, Leonardo de Pisa, filho de Bonaccio, então por isso que vem o Fibonacci, ele é filho de Bonaccio. E ele tem não só o Liber Abaci, né, que é o livro que é o livro do Ábaco, que é onde ele introduz o sistema de numeração indo-arábico para a Europa. Deixa eu mostrar então já a figurinha. Peraí, deixa eu pôr aqui. Essa aqui. Tá, peraí, deixa eu só... Essa figura que ela é interessante, porque mostra o poder que a numeração indo-arábica teve em questões práticas relativas ao cálculo, assim, os banqueiros, né, como eu falei, os banqueiros eram aqueles que ficavam sentados num banco, na feira, no mercado aberto das cidades, para emprestar dinheiro, e eles faziam conta, então tinha a forma tradicional de fazer conta era com o ábaco, ou uma tábua com pedrinhas, então, tanto que a palavra cálculo é de pedra, então a palavra cálculo vem de pedras de calcário, que dá origem, então, à noção de que a gente tem a palavra que a gente usa hoje é para cálculo, que é para fazer conta, então, porque eles faziam contas com pedrinhas, e aí eles só registravam registravam os resultados em algarismos romanos, enquanto do outro lado tem um mercador, um banqueiro, que aprendeu a mexer com os algarismos posicionais, e ele então tinha uma habilidade muito maior em fazer conta. Essa gravura, ela está num livro de Gregor Reich, chamada Margarita Filosófica, um livro de 1504. Veja que aqui está escrito tipos aritmeticae, que significa os tipos de aritmética. E aí tem aqui, por exemplo, Pitágoras e Boétios. Eu não sei por que eles colocaram esses dois, porque, na verdade, a numeração posicional não tem a ver diretamente com Boétios. A numeração de Pitágoras tem tudo a ver com fazer conta com pedrinha, porque Pitágoras e a escola pitagórica tinha aquela coisa da numeração, os números figurativos, e como você representava os números a partir de figuras que eram feitas com pedrinhas. Mas, por exemplo, Boétios não tem nada a ver com os algarismos figurativos, com os algarismos posicionais indo-arábicos, mas é isso não que aparece aqui, e então essa é uma ilustração que é clássica para dizer exatamente a diferença que existia entre fazer conta com pedras, e que na verdade estava implícito que o cara ia escrever em algarismo romano, ou fazer conta com os novos algarismos indo-arábicos. Então essa é uma figura que eu acho interessante.
Eu pensava que essa figura já estava no livro do próprio Fibonacci, mas não, um livro bem posterior, que é esse Margarita Filosófica, que tem várias outras figurinhas interessantes. Depois vocês procurem esse nome Margarita Filosófica, só para falar. Mas o Fibonacci, ele tem também um livro chamado Prática Geométrica, que é de 1220, então, onde ele faz cálculos de áreas, de volumes. Tem um livro que é chamado Floss, de 1225, que é resolução de problemas propostos por Johannes de Palermo. Então, alguém tinha proposto problemas matemáticos, então é um livro de resolução de problemas. Tem um chamado Liber Quadratorum, que é sobre equações diofantinas. E aí uma outra coisa interessante que eu nunca tinha ouvido falar e que apareceu, assim, eu aprendi várias coisas. Uma coisa chamada identidade... Já está aparecendo para vocês? Sim, aham. De Brahma, obviamente eles não trabalharam juntos. Brahmagupta Fibonacci. E aí é o seguinte, eu estou escrevendo em notação moderna, obviamente não tinha isso. Quer dizer, na verdade é só uma conta gigantesca, né, que assim, qualquer aluno de sexta série hoje em dia saberia fazer essa conta, saberia provar um negócio desse aqui, mas assim, é uma coisa que tem nome. Também pode ser escrito assim, ou também pode ser escrito assim. Então, são duas formas de escrever. Quer dizer, uma coisa, assim, completamente trivial, assim, para a gente, um estudante de matemática, mesmo quem não é estudante de matemática, é aquele coisa que parece em exercício em livro didático para resolver, mas é uma coisa, assim, interessante que é uma das coisas que, assim, quando a gente pensa em Fibonacci, a gente pensa em números de Fibonacci, eu vou falar mais sobre isso, que está no Liber-Abaci, mas tem outras coisas. Aí depois tem um chamado de Minorguisa, que é sobre a aritmética comercial, esse está sumido, e tem um comentário sobre o livro 10 de Euclides, dos elementos, que é sobre incomensuráveis, que também não existe hoje em dia para nós, mas que se sabe que tinha. Então, quer dizer, eu tinha um certo preconceito com respeito à pessoa do Fibonacci. Eu pensava que o Fibonacci, como eu falei no começo, era só um cara que tinha a matemática, era um usuário da matemática, mas na verdade ele queria, tipo assim, seria mais o pai da contabilidade do que propriamente da matemática, do que seria um matemático. Mas não, ele não era só um contador, ele era um matemático fino, sofisticado. E na verdade, assim, a próprios números de Fibonacci, é claro que muitas coisas que a gente sabe do número de Fibonacci não são do Fibonacci. Número de Fibonacci, e depois a gente vai ver como que ele se relaciona com a razão áurea, que são duas coisas que para mim eu acho fantásticas. Assim, se você quer fazer alguém que não conhece matemática se apaixonar por matemática, eu acho que um bom caminho para começar, quer dizer, tem vários, por exemplo, eu acho que falar de Fibonacci e de razão áurea é um caminho assim que vai levar as pessoas a falar, nossa, que legal, assim, porque é legal mesmo. Mas, por exemplo, assim, talvez não foi o jeito que eu fui atraído pela matemática. O meu jeito que eu fui atraído pela matemática foi o Cantor. Foi o fato de existirem infinitos tipos de infinitos, assim, que infinitos
cada vez maiores quantidades, enfim, isso para mim foi assim, a hora que eu vi lá como é que mostrava que os reais não eram enumerável, enquanto os racionais eram enumerável, aquilo me, assim, foi tão impactante, assim, eu tinha que uns 14 anos quando eu li essas coisas assim, eu falei, cara, que lindo, assim, é emocionante. Então, assim, tem vários pontos que a gente pode dizer assim, como fazer alguém que não gosta de matemática passar a gostar de matemática. É claro que não é, as formas são diferentes e também varia da sua maneira de explicitar as coisas. Mas números de Fibonacci, para mim, é um ponto interessante. Então, eu vou fazer só umas continhas aqui. Eu tinha falado de Fibonacci, acho que assim, eu sei que para a maioria de vocês isso aqui é, assim, arroz com feijão, tipo assim, professor, corta essa, ficar falando essas trivialidades de número de Fibonacci, mas assim, vamos brincar um pouquinho com o Fibonacci, principalmente aquela questão de por que o Fibonacci, então, para mim, eu vou começar assim, o F0 para mim vai ser o 1, o F1 vai ser o 1, e daí para frente, Fn mais 1 é igual a Fn mais Fn menos 1. Então, na verdade, tem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Estou com preguiça de fazer conta, mas já captaram a mensagem. Então, tem uma coisa legal que é fácil provar. Nesse caso, vai ficar assim. Você faz o Fn mais 1 vezes o Fn menos 1 menos Fn ao quadrado. Nesse caso aqui, do jeito que eu estou escrevendo, vai ficar menos 1 elevado a n mais 1. Ou menos 1 elevado a n menos 1, tanto faz. Então, isso aqui demonstra por indução, né? Uma induçãozinha fácil. Então, por exemplo, quando n igual a 1, você precisa do n igual a 1, porque você tem um n menos 1 aqui, então vai aparecer o F0. Então, aqui você tem F2 vezes F0 menos F1 ao quadrado. Então, F2 vezes F0 é 2 vezes 1, que dá 2, menos 1, que dá 1. Que é menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 1 mais 1. Agora, então, suponha que vale para n, então, para n, então, o que você vai ter? Você vai ter, então, eu sei que Fn mais 1 vezes Fn menos 1 menos Fn ao quadrado. Então, isso que eu estou supondo. Então, eu quero calcular agora quanto que é Fn mais 2 vezes Fn menos Fn mais 1 ao quadrado. Então, esse cara aqui vai dar o quê? Então, eu vou decompor esse aqui, vai ficar Fn mais 1 vezes Fn mais Fn menos 1 vezes o Fn. E aqui também eu vou subtrair, eu vou decompor um dos dois. Então, fica Fn mais 1 vezes Fn menos F. Esse menos aqui, passou para os dois, Fn mais 1 vezes Fn menos 1. Então, esse Fn mais 1, Fn cancelou aqui. E o que você vai ter... Não, aqui, desculpa. Esse aqui não é Fn menos 1, esse aqui é Fn. N mais 2, peguei N mais 1, N. Então, dá Fn ao quadrado menos Fn mais 1 vezes Fn menos 1, que é menos, veja que é menos essa expressão aqui. Então, é menos 1 elevado a N mais 1, que é
menos 1 elevado a n mais 2. Então dá certo. E por que essa aqui é importante? Porque, na verdade, o que eu quero mostrar, quer dizer, vocês todos já sabem, mas para mim eu acho que o mais legal é a relação que existe entre Fibonacci e razão áurea. Que, obviamente, não foi descoberto pelo Fibonacci, e eu pensava que tinha sido Luca Pacioli, que o Luca Pacioli tem um livro chamado De Divina Proportione, mas eu acho que também áurea. Mas eu acho que também não foi Luca Pacioli que descobriu a seguinte coisa. Qual a seguinte coisa? Vamos pegar a sequência da seguinte forma. Fn mais 1 dividido por Fn. Então, o limite, quando primeiro tem que mostrar que tem um limite. Esse aqui dá o número de ouro φ. Só relembrando o que é o φ. O φ é quando você, nesse caso aqui, o φ está para 1, assim como 1 está para 1 menos, φ menos 1. Esse φ aqui, então φ ao quadrado menos φ é igual a 1, e isso aqui dá que φ ao quadrado menos φ menos 1 igual a 0, então o φ aqui vai ser 1, e aí tem duas raízes, mas eu vou pegar a positiva, né, eu estou pensando em um positivo, 1 ao quadrado mais 4, então isso aqui dá 5 dividido por 2. Então, esse é o número φ, que é o número, a razão áurea que vai aparecer aqui. Então, aí assim, isso aqui é tricky, porque assim, duas coisas que você já identifica logo de cara. Por exemplo, o Fn mais 1, ele é maior que o Fn, porque ele é Fn mais Fn menos 1. Então, certamente, ele é maior do que o Fn. Então, Fn mais 1 dividido por Fn, sempre esses números são maiores do que 1. Por outro lado, então, o Fn também ele é maior que Fn menos 1. Então, efetivamente, se você escrever o Fn mais 1, ele é Fn mais Fn menos 1. Esse F menos 1 é menor que Fn. Então, isso aqui é menor do que Fn mais Fn, que é 2Fn. Então, Fn mais 1 por Fn, ele é menor que 2. Então, essa sequência, todos os elementos dessa sequência estão entre 1 e 2. Então, é uma sequência limitada. Então, se ela fosse monótona, crescente ou decrescente, já estaria de boas, mas não é o que acontece. Então, vamos pegar os primeiros termos da sequência. Tem 2 por 1. Na verdade, tem outro que é 1 por 1. 1 por 1. Depois tem 3 meios. Depois tem 5 terços. Depois tem 8 quintos. Depois tem 13 oitavos. Aí depois tem 21 trezeavos. Então, se você pega esses caras aqui do meio, ó, o 1, 3 meios é maior que 1. 8 quintos é maior que 3 meios, porque 3 meios dá 15 décimos e 8 quintos dá 16 décimos. Então, isso aqui é maior. Então, esta sequência que eu estou escrevendo aqui, então a sequência, então se você pega esses elementos aqui salteados, vai ser uma sequência monótona crescente. Então, quer dizer, essa subsequência vai ter um limite, porque ela é monótona crescente, limitada superiormente, porque todos os casos são todos eles maiores do que 1, quer dizer, aqui maior ou igual a 1, mas estritamente menor que 2. Então, você tem isso aqui. Enquanto, se você pega esta outra sequência aqui,
isso aqui vai caindo. Então, por exemplo, 2 é maior que 5 terços, né? Porque 2 é 6 terços. 5 terços e 13 oitavos. Então, aqui, 5 vezes 8 dá 40. 40, 24 avos. E aqui, 3 vezes 3 dá 39, 25 avos. Então, isso aqui então é uma sequência monótona decrescente. Então, tem duas sequências, subsequências que convergem. Agora tem que ver que converge para o mesmo cara, para o mesmo fator. E aí dá para ver isso aqui, vendo que ela é de Cauchy, que os termos vão ficando cada vez mais apertadinhos. Então, como que a gente vê isso aqui? A gente vê, por exemplo, se a gente subtrair n mais 2, não, f, né? Pega o Fn mais 2 dividido por Fn mais 1. E subtrai Fn mais 1 dividido por Fn. Pegar esse aqui em módulo. Isso aqui vai dar o quê? Embaixo fica Fn mais 1 vezes Fn. Em cima fica o quê? Fn mais 2 vezes Fn menos Fn mais 1 ao quadrado. Opa, mas esse cara aqui é menos 1 elevado a qualquer coisa. Então, fica 1 sobre esse sujeito. E esses caras aqui vão ficando cada vez... embaixo vai ficando cada vez maior. Então, a distância entre esses sujeitos aqui vai diminuindo. Então, com isso, se você pega os termos salteados em vermelho, você pega os termos salteados em vermelho e vai para um limite. Vamos supor que esse limite aqui, vou chamar de L1. Então, L1. E se você pega os termos salteados em preto, ele vai para um outro limite, vamos chamar de L2. Só que, como os termos vão ficando próximos uns dos outros, então o limite L1 e o limite L2 acabam sendo iguais, porque os termos vão ficando perto um do outro. Então, com isso, você chega que esse é o limite. Então, vamos ver quanto que é esse limite. Chama esse limite de L. Então, eu sei que L, então, é o limite dos Fn mais 1 por Fn quando n tende a infinito. Então, vamos escrever isso aqui explicitamente. Isso aqui é limite n infinito. Aqui em cima eu vou escrever isso aqui como Fn mais Fn menos 1 sobre Fn. Então, isso aqui dá limite, quando n tende a infinito, Fn sobre Fn, que dá 1, e aqui fica Fn menos 1 sobre Fn. Mas quando eu passo o limite, esse limite aqui é o mesmo que esse, quer dizer, na verdade, o limite de Fn por Fn menos 1 é a mesma coisa que o limite de Fn mais 1 por Fn. Então, ambos dão L. Então, esse cara aqui, na verdade, vai dar 1 sobre L. Então, esse aqui é 1 mais 1 sobre L. Então, eu sei que L é igual a 1 mais 1 sobre L. Aí, L ao quadrado é igual a L mais 1. E você chega à conclusão que L ao quadrado satisfaz aquela primeira equação que a gente resolveu. Então, esse L é o cara que a gente estava procurando, que é a razão áurea. Então, eu sei que vocês já estão carecas de saber disso, assim, é o tipo de coisa que eu ofendi a inteligência de vocês por fazer isso aqui mais uma vez, né? Vocês já devem ter visto isso algumas centenas de vezes ao longo do curso de matemática, mas, de qualquer forma, é uma coisa que eu acho bonito pra caramba, então é uma coisa que vale a pena mostrar. Quer dizer, outra coisa também, já que a gente está falando disso, uma outra forma de mostrar esta mesma sequência é ver que, por exemplo, então você tem o 1, aí depois você tem o 2 sobre 1, que é 1 mais 1 sobre 1. Vou escrever assim.
Aí depois você tem o 3 meios. Então, 3 meios é 1 mais 1 sobre 1 mais 1, peraí. Deixa eu ver só se eu tô fazendo a coisa certa. Quanto que dá isso aqui? 1. Aqui vai dar... peraí. Não, isso aqui dá outra coisa. Aqui dá o 1, aqui dá 1, aqui dá o 2. Aqui vai dar 1 mais 1 meio. Ah, dá 3 meios, tá certo? Vamos lá, o próximo. 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1. Não, isso aqui é o que eu fiz até então tem que mais 1 aqui. Então aqui 1 mais 1 meio, que dá 3 meios, então dá 2 terços, 1 mais 2 terços é 3 terços mais 2 terços, que dá 5 terços. Então, realmente, esse aqui é a sequência. Então, na verdade, o seu número φ, você pode entender como sendo um limite que é dado por esta expressão aqui, que a gente chama de fração contínua do número φ. Então, isso é uma outra forma de você expressar aqui. Então, é exatamente os mesmos números anteriormente, que a gente tinha feito dessa primeira sequência aqui, mas de uma forma mais bonita. Então, esta é a fração contínua que representa também. Então, essas coisas, obviamente, essa notação, o próprio Fibonacci, e isso está no livro, no livro do Boyer, tem falando sobre Fibonacci. Eu tenho que chegar lá no Moodle e dizer exatamente em que capítulos que estão essas histórias, mas o Fibonacci tinha uma notação muito própria para descrever não só frações, como raiz quadradas, raiz assim. Então, assim, é uma notação que a gente olha para aquilo e fala, puxa, que coisa esquisita, do jeito que ele representava as frações. Então, obviamente, talvez ele certamente não tinha condições para a gente pensar nessa coisa da fração contínua, porque estava fora. E ele mesmo não tinha condições de pensar nessa coisa da relação que existia entre os números, que, na verdade, os números de Fibonacci apareceram lá por causa de uma questão de reprodução de coelho, e como aquilo ia ter a ver com uma coisa belíssima que é geométrica. Mas, num certo sentido, o Fibonacci, nos seus interesses matemáticos, ele estava nas duas pontas. Nesse aspecto numérico, que vinha da própria sequência, né? O Fibonacci fez outras coisas, ele fez também um método vários métodos numéricos, assim, para calcular coisas como raiz quadrada, assim, outras coisas além da aritmética tradicional, mas em termos mas ele está na outra ponta. Como eu falei, tinha um livro dele que era um comentário sobre o livro 10 de Euclides, que não existe mais, mas então, quer dizer, e livro 10 de Euclides, onde traz os incomensuráveis, onde traz números irracionais. Então, quer dizer, ele estava nessas duas pontas, e, na verdade, essas duas pontas estão interrelacionadas com esse limite. Por exemplo, de um lado tem os números de Fibonacci, do outro lado tem a razão áurea, que essas coisas são interessantes por si só. Então, alguém quer falar? Alguém quer fazer comentários? Acho que... Professor, eu ia falar que eu acho legal, aproveitando que você falou que ele tentou estudar, fez um estudo da raiz quadrada e tal, do jeito dele, tem um método também, né, que eu acho legal de obter o φ, que seria é como se fosse uma outra sequência contínua, né, raiz de 1 mais raiz de 1 mais 1. Só que eu também fiquei na dúvida quando eu estava vendo sobre isso, que como que começou, né? Eu estava vendo que o número φ, desculpa, a palavra φ se deu ao matemático escultor Fídias, né? Que era o por causa PHI.
Por causa do Parthenon que está o retângulo lá da fachada está nessa proporção. Exato. Ah, você já falou então. Mas eu ia falar também, então, vou falar um outro. Vou falar, tem um jeito geométrico que é o. Eu creio que talvez os jeitos geométricos de obtenção foram os primeiros, aí eu não sei. Tem Média extrema razão, né? Que é aquela de você dividir em uma parte maior, outra parte menor. Que o todo está para a parte maior, 5 a parte maior está para a parte menor. Sim, eu ia falar do pentágono. O pentágono regular escrito na circunferência, né? Uhum. A pentágono ou aquela estrela? Pentágono regular. Aqui também. Uma diagonal do pentágono sobre o lado dele. Sim, tudo aquilo está na razão áurea. Assim, na verdade, peraí. Deixa eu só fazer uns desenhos aqui. Ele resolveu aqueles 3 problemas do João Palermo ou não? Peraí, deixa só fazer duas figuras aqui que tem a ver com isso que você está falando. Uma figura é esta aqui, que você tem um triângulo que tem, assim, você pega um triângulo isósceles e põe um ponto aqui num dos lados, de tal forma que esse pedaço é congruência e é congruência. Então, quando você faz isso, em particular, você descobre, por exemplo, como esse aqui é isósceles, então esse ângulo é congruência. Então, esse aqui você chama alfa, esse aqui também é alfa. Esse cara aqui é 2 alfa, e como esse isósceles, esse aqui é 2 alfa também. E como o triângulo total é isósceles, então esse aqui também é alfa. Então, esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo total. Então, aqui, em particular, você tira aqui alfa mais 2 alfa mais 2 alfa, então 5 alfa igual a 180 graus, então o alfa aqui é 36 graus. E aqui você tira os 2 triângulos que estão na proporção áurea. Esse aqui e o próprio grandão, assim. Então, se você faz o pentágono regular, e meu pentágono não está tão bonito assim, ficar um pouquinho menor. Tá. Pentágono regular, então, esse triângulo aqui é exatamente um triângulo desse. Então, quer dizer, desde que esteja feito bonitinho, né? É um triângulo desse, desde que seja isósceles de verdade. Aqui. Então, esses 2 triângulos são esse aqui, e esse triângulo aqui do meio é esse triângulo. Então, porque aqui, ó, aqui é 36 graus, 36, 36, aqui é 108. E que é exatamente esse ângulo aqui. Então, quer dizer, esses triângulos que estão aparecendo aqui estão exatamente nesse triângulo áureo. Então, você construir um pentágono regular. Então, assim que o Euclides construiu, na verdade, ele falava, construa primeiro um triângulo áureo, aí uma vez que você tem o triângulo áureo, aí você conseguia construir o resto, mas ele primeiro fala assim, constrói esse triângulo aqui, de 36 graus, e esse aqui, se você pensar, ele é a fatia de pizza, se você pega um decágono regular, um triângulo desse... E o raio sobre o lado, né? Exatamente, aqui, por exemplo, o raio sobre o lado, aqui, o raio sobre o lado, isso aqui é o φ, né? Então isso aqui também, por exemplo, agora aqui, por exemplo, vamos chamar L aqui e diagonal aqui, então a diagonal sobre esse lado também é o φ, então todas essas coisas estão, o φ está aparecendo, e ele é auto-replicável, né? Como é que é? Self-similar. Então, se você faz esse cara aqui, esse pentágono de dentro também é um pentágono regular, que está numa proporção também, e aí você pode continuar fazendo esse aqui, vai aparecendo, e você pode ir até o infinito aqui, fazendo esses pentágonos aqui, e todos, porque exatamente, né, aquela coisa que eu tinha falado anteriormente, né, porque assim, se você tem, vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de x, isso aqui de 1 menos x, aqui na verdade o x aqui vai ser 1 sobre φ, esse x que vai aparecer quando o complemento é 1. 1 está para x, assim como x está para 1 menos x. Então, se você faz essa conta aqui, você vê que esse x que vai aparecer é o inverso desse cara. Mas aí, se você pega esse x aqui, e você pega o 1 menos x, então, aqui o 1 menos x,
Então, você vai ver que x está para 1 menos x, assim como 1 menos x está para x menos 1 menos x, que dá 2x menos 1. Vai acontecer essas coisas irem se autorreplicando. Se acontece isso, então acontece isso, e assim sucessivamente. Aí você vai, e aí depois você pega, então, esse cara, cortou. Aí se você pega esse aqui, joga aqui para dentro e vai indo, você vai até o infinito, cortando. Ele é self-similar nesse sentido. Ah, legal. O professor, ele resolveu aqueles 3 problemas do João Palermo? Ou na obra do... É, eu não sei, eu Eu não nunca sei tinha se ouvido ficou... falar, desse floss aqui que eu coloquei. Eu vi isso aqui, assim, eu estava pesquisando, falei, não era só por exemplo, esse liberatório, também nunca tinha ouvido falar, mas aí esse floss, que é essa coisa dos problemas de Johannes, você conhece o que eram esses problemas? Tem um que é para provar que nenhuma raiz da equação... O que é? Nenhuma raiz da equação pode ser expressa... Eu não sei que equação que é. Como raiz de A mais raizona de A mais raiz de B. É o tal do radical duplo. E aí, eu não sei se foi o Fibonacci que inventou, com esse problema de João Palermo, que inventou o radical duplo. De que raizona de A, e dentro dessa raizona mais raiz de B, pode ser escrita como raizona de A mais C sobre 2, mais raiz de A menos C sobre 2, em que C quadrado é igual... C é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, alguma coisa assim. Que é uma forma de você É o meio radical que duplo. bom, eu também não sei Só que dizer. daí eu não sei se ficou um problema em aberto ou se, sabe, se ele resolveu nessa obra dele. Então, agora você me pegou, porque eu nem sabia, como eu falei, nem sabia da existência desse livro aí, e eu nem sabia que tipo de problemas que tem. Você está O trazendo. problema famoso, que o primeiro que eu lembro, assim, que realmente ele trouxe pra gente, foi de que falou assim, ó, Fibonacci, tenta achar um x racional aí, tal, que x quadrado mais 5, x quadrado menos 5 fosse ambos quadrados de números racionais. E aí ele deu essa resposta, o x é 41 sobre 12. Aí ele deu essa resposta nessa obra dele. Só que daí, no Liber, agora eu esqueci, quadratório? Quadratório. Né? Que tem o Liber-Abato e o quadratório. No quadratório, foi no quadratório, então. E aí teve essa que ele falou, olha, ele deu uma equação cúbica, não vou lembrar agora a equação cúbica, ele falou assim, tenta provar que de fato... Só que eu não sei como que você propõe um desafio para uma pessoa, sendo que você já sabe a resposta. Eu fiquei meio assim, porque tenta provar que de fato não existe nenhuma raiz da equação cúbica, que eu esqueci, pode ser expressa irracionalmente como raizona de A mais raizinha de B. Aí estou na dúvida se ele realmente resolveu ou não. Essa tradição. Então, pelo que você está me falando, até me surpreende assim que essa tradição de propor desafios públicos assim parece que é mais antiga. Que eu ia falar sobre isso quando eu chegasse no Cardano, lá no Tartaglia, que é onde realmente essa coisa dos desafios públicos podiam realmente render, por exemplo, pelo menos um emprego para o cara. Assim, o cara é bom para caramba, ele vence os desafios, mas pelo que você está me falando, então, esse tipo de tradição de fazer, de pessoas proporem desafios para os outros é até mais antiga, né? E ele era bom porque ele não tinha rival na época, o Fibonacci. Então, todo mundo procurava ele mesmo. Então, olha que interessante. São coisas que eu não sabia, estou aprendendo aqui também. Assim, você lê muito mais do que eu, pelo visto. Você traz os nomes aqui também, tô ligado, não. Vamos trocando aí. Tá, então eu falei do Fibonacci. Então, outro cara que eu queria comentar nesta lista é o Nicole Oresme. Peraí, deixa eu só... O Nicole Oresme, ele tem um... Deixa eu só pegar aqui, que agora eu vou ter que abrir o...
Agora o Windows, ele está cheio de oferecimentos, assim, ele oferece coisas que eu não quero. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Vou pegar abrir recente. Oresme. Ainda não, vocês não estão vendo, mas deixa eu só... Ó, tá, deixa eu compartilhar aqui. Então, primeiro eu vou compartilhar qual que é o problema em linguagem moderna, para a gente entender o que se trata. Então, basicamente, um dos problemas... Então, Nicole Oresme viveu de 1320 a 1325, eu não sei se eu falei do Fibonacci, é 1170 até 1240. Eu preciso fazer um vídeo meio que no esquema que eu fiz os anteriores, meio com esses dados históricos e biográficos dessas pessoas. Então, Oresme. Eu pensava que o Oresme era italiano, e depois eu descobri que ele é francês. Olha só, coisas que... Então, eu chamava ele de Niccolo Oresme, mas na verdade ele é Nicole, ou Nicolás Oresme. Então, e aí o problema é o seguinte, resolver começar assim, 1/2 mais 2/4 mais 3/8 mais 4/16. Basicamente é isso aqui. Bom, existem várias formas de fazer. Uma que eu gosto muito é você pôr as coisas assim, 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais aí isso aqui dá 1, aí o próximo começa aqui, 1/4 mais 1/8 mais aí isso aqui dá meio, aí você vai, porque aí tem 2/4 aqui, aí o próximo começa em 1/8, mais 1/16, isso aqui vai dar 1/4, então dá sempre a metade, aí se você pega isso aqui, aí você soma todos, aí você vê que isso aqui dá 2. E aí você tem que somar assim, depois somar assim. E essa é a forma que eu mais gosto de entender essas coisas. Mas você vê que isso aqui é contaiado, e certamente com a notação que eles tinham lá naquela época, isso aqui não era viável, e nem tampouco era viável esse negócio do que significa somar uma quantidade infinita de termos. Então, não foi assim que eles fizeram. Então, o Oresme, ele teve um jeito muito engenhoso de fazer esse negócio, que era da seguinte maneira. Uma maneira gráfica. Então, pensa assim, ó. Certamente ele sabia que se você somar 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais etc, dava 1. Porque é mais ou menos intuitivo. Você pega esse retângulo aqui, divide no meio, aí a primeira metade você mantém, e a segunda metade você divide no meio. Aí a primeira metade você mantém, a segunda metade você divide no meio. Você pode ir fazendo isso até o infinito, então o que você tem é o quadrado inteiro. Então, agora, o que é aqui, ó? Aqui você tem 1/2 mais 2/4, porque você pôs aqui agora um outro retângulo em cima desse aqui, e aí você tem 2 tijolinhos desse de tamanho 1/4. Depois você põe um terceiro aqui, e aí então você vai ter 3/8, 4. Então aqui está a série. É claro que aqui eu não fiz mais, mas isso aqui vai até o infinito, mas vai ficando uns pauzinhos cada vez mais fininhos. Mas o fato é, o que é tudo isso que está aqui em cima? É exatamente um bloquinho desse, porque esse aqui é o primeiro, 1/2, aí se você pega esse aqui é 1/4, você coloca aqui do lado, você chegaria até aqui, você teria o equivalente a vir até aqui, depois você pega esse de 1/8, vai colocando, então você percebe que tudo isso que está escrito aqui para cima é exatamente a soma do que está aqui, então você vai formar, na verdade, se você tirar essa pilha infinita e alinhar tudo aqui, você vai ter 2 retângulos do mesmo tamanho. Então, totalmente intuitivo, totalmente geométrico a respeito dessa soma. Então, o Nicole Oresme tinha muitos desses artifícios que ele pensava as séries infinitas do ponto de vista geométrico. E esse aqui é bonitinho demais, assim, o jeito que você faz, que você tá ali, na sua frente, você vê que é aquilo, assim, quase que instantaneamente, sem fazer quase que nenhuma conta,
nisso que está aparecendo. Então, ele tinha isso. Mas o Nicole Oresme, ele é famoso também por ser o primeiro que mostrou que a série harmônica diverge. Então, também, assim, não quero abusar muito ofender a inteligência de vocês, que eu acho que todos vocês também sabem fazer isso aqui, mas o que é 1 mais 1/2 mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5 mais 1/6, etc. Então, então, assim, por um lado, você pode pensar, está ficando cada vez menor, então pode ser que essa soma dê certo, mas na verdade não dá. Isso aqui diverge. Então, como que ele pensou? Então, ele pôs assim, o 1, depois ele pôs o 1/2, aí depois ele pôs 1/3 mais o 1/4, depois ele pôs o 1/5 mais o 1/6 mais o 1/7 mais o 1/8. Então, ele sempre foi fazendo isto. Então, você pode, assim, de 1 sobre 2 elevado a n mais 1, até, claro que ele não escreveu assim, isso aqui eu estou escrevendo em abstrato, até 1 elevado a 2, quer dizer, 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Então, veja assim, que aqui, o que tem? Quantos termos tem nessa aqui? Ah, e como é que ele faz? Então, esse aqui, essa primeira linha, ela é maior ou igual a 1. Essa segunda é maior ou igual a meio. Agora, cada um desses aqui, ele coloca que é maior ou igual a menor delas, que é uma potência de 2. Então, esse aqui é 2/4, que também é meio. Esse aqui, todo mundo é maior ou igual a 1/8. Então, 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Então, isso aqui dá 4/8, que também é 1/2. Então, em todas essas aqui, então, quantos você tem? Então, todas essas aqui são maiores ou iguais a você escrever 1 sobre 2 elevado a n mais 1, mais até 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Quantos caras tem aqui? Quantos caras tem aqui? Exatamente 2 elevado a n mais 1 menos 2 elevado a n. Agora, 2 elevado a n mais 1 é 2 vezes 2an menos 2an. Então, isso aqui dá 2an. Então, você tem 2an termos de 1 sobre 2an mais 1. Então, 2an sobre 2 elevado a n mais 1, que de novo dá 1/2. Então, efetivamente, cada grupinho desses dá 1/2. E de meio em meio, a galinha enche o papo. Então, você consegue chegar tão longe quanto você quiser. É claro que você tem que andar um bocado, né, para você chegar mais longe. Na verdade, essa divergência, quer dizer, cada vez mais você tem que andar uma quantidade, sim, muito grande de termos para você juntar o teu próximo meio, né? Assim, cada vez mais fica mais difícil angariar um meiozinho. Mas o fato é, sempre você vai conseguir angariar tantos meios quanto você quiser. E com isso a série diverge. Na verdade, o raciocínio do Nicole Oresme não era muito diferente disso que eu fiz. Ele basicamente ele juntou assim. Agora, eu não sei se ele entendeu isto do ponto de vista geométrico também, eu não vi os desenhos, porque, na verdade, eu procurei páginas, assim, do livro dele, era só desenhinhos de retângulozinhos, assim, então, quase tudo que ele faz era baseado nesta perspectiva, assim, de você fazer, pensando em termos de áreas, né, em termos de figuras, essas séries, porque efetivamente a série mesmo, essa coisa de série como um limite, como a gente entende hoje, isso obviamente não existia para ele. As primeiras pessoas que começaram a manipular série da forma como a gente conhece hoje, talvez, tem o Newton, quando ele fez o binômio de Newton, aí ele começa a manipular série, mas mesmo assim, manipular série daquele jeito, né, sem muita preocupação com como a gente tem hoje em dia, o que a série é um limite de somas finitas. Então, ele já estendia lá, já ia colocando os números,
Porque, assim, Newton, o Euler, todo esse pessoal manipulava com série, até às vezes com séries não convergentes, assim, de boa, ficavam manipulando com números infinitos de termos. Essa preocupação, série significa um limite e tal, isso é bem... o Orésimo também viu que a série harmônica alternada converge. Não sei dizer, porque tem a questão de números negativos, porque quando você tem a série alternada, na verdade, você está somando e subtraindo, né? Eu não sei dizer. Eu não sei a que ano que é o Taylor, professor, porque... O Taylor porque é depois do Newton. Taylor é depois do Newton. Então não foi o Orésimo, né? Porque não. É pela série de Taylor que a gente vê, né? Não, sim, série de Taylor... Mas, assim, tem muita coisa... Por exemplo, eu procurei esse negócio, a primeira do Orésimo lá da soma geométrica, aí, por exemplo, assim, os caras falam assim, como é que você faz? Você pega a série 1 sobre 1 menos x, que é 1 mais x quadrado, deriva ela e põe igual a meio em ambos os lados. Anacrônico. É totalmente anacrônico. Então, mas então, assim, quer dizer, mas isso quer dizer que você pode ter mecanismos do cálculo de trabalhar com séries, já usando umas coisas de cálculo, mas você poderia ter tido antes algumas formas criativas e imaginativas de fazer a mesma coisa sem abrir mão, sem lançar mão desses recursos. Isto é totalmente possível que tenha acontecido isso na história. Assim, de novo, são caras que até dá vontade de ler mais, mas é que assim, tem textos, assim, se você busca, acho que você consegue encontrar coisas dele em latim, assim, a obra antiga tal, mas aí é ruim de ler, porque naqueles tipos antigos, mas aí, por exemplo, não vou na Amazon comprar provavelmente deve ter traduções para o inglês, essas coisas, mas não vou ficar gastando dinheiro para comprar um livro do Orésimo, do Fibonacci, assim, é interessante e tal, mas quão interessante é para mim, para minha pessoa? Sim. É interessante bater um papo, assim, falar, nossa, ele fazia tal coisa, tal, mas o mais legal é, assim, de repente a gente discutir uma matemática aqui e tal, mas, por exemplo, assim, eu não sei se eu teria condições e disposição para entrar em todos os detalhes de como é que era feito daquele jeito, naquele tempo, com os recursos que tinha. Eu nem sabia dos feitos matemáticos dele, professor. Eu só sabia... Por exemplo, uma coisa que eu acho legal foi que o crédito da luz desviar no processo de refração, né, não é dado ao Robert Hooke, mas não foi ele. Foi o... Bom, até o Alhazen... Foi o Orésimo. Mas, assim, antes disso, assim, ótica, o Alhazen árabe já tinha essas coisas, tinha estudos com refração. Não sei se ele chegou sabia dos estudos de refração, mas não sabia que, por exemplo, a luz sofria desvio quando ela passava do meio de menor índice de refração para o maior. Não sabia do desvio da luz, mas sabia que, por exemplo, não tinha aquele cálculo, né? V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N1. Do seno. V igual a lambda F. Na verdade, se usava a questão do seno, o ângulo. Eu não sei se... que o seno que é importante, essa coisa. Eu não sei bem se, por exemplo, se eles tinham noção de que a luz andava mais devagar. Não, é claro que é isso que acontece. Né? Porque o meio mais refringente, a luz anda mais devagar. Mas eu não sei se... A questão eu não sei se conceitualmente eles tinham noção de que era a luz que andava mais devagar, ou se eles punham essa lei de refração como uma constante e uma característica do meio em si. Então, o seno aqui, aí tem uma constante para o ar, tem uma constante para o vidro, tem uma constante para a água, mas que
assim, então eles sabiam que acontecia isso, né, que o raio de luz dividia, mas não por causa de uma variação na velocidade, porque a priori a velocidade da luz era infinita para esses caras. Verdade. Então, acho que essa própria noção de velocidade da luz é muito mais recente. Então, mas agora o que é, por exemplo, essa lei do Senna, que chama lei de Snell, então, isso é 1500 e pouco, essa lei, esse Snell aí, eu até nem deixa eu ver. É lei de Snell e Descartes junto. Mas o Descartes, o lance do Descartes, eu acho que foi a questão de agora me corrija se eu estiver errado, aquela coisa do princípio variacional, que a luz sempre caminha pelo menor caminho. Menor, mas no sentido de menos tempo, o caminho que leva menos tempo para chegar de um lugar ao outro. Então, sim. Que não é o menor caminho é uma linha reta, se fosse pensar geometricamente, mas é o menor caminho no sentido que leva menos tempo. E aí, necessariamente, mesmo que o cara não tenha noção quer dizer, a hora que ele fala isso, ele já tem que ter uma noção de que a luz anda com velocidades diferentes nos meios, mas eu não sei quando que exatamente surgiu dentro dessa... Até uma boa pergunta, quando que surgiu a noção de que a luz tem uma velocidade que é finita e que varia de meio para meio? Porque a priori, assim, a luz é instantânea, e por muito... A medida mesmo da velocidade da luz é um negócio que assim, você medir corretamente quanto que a luz anda, as primeiras medidas têm a ver com cálculo, acho que do Galileu, que tinha um dos satélites de Júpiter, que aí tem um eclipse desse satélite, que ele passa por trás, e aí tem um momento que ele sabia que ia sair o satélite lá, mas a luz só chegou tanto depois, e com isso ele conseguiu, mais ou menos, as primeiras tentativas de medir luz são medidas astronômicas exatamente disso, ou com eclipse, um planeta passa atrás de outro, então isso traz, vai ter um atraso para você conseguir ver aquele planeta de novo. Você sabia que ele já deveria ter passado ali, mas não passou porque você não viu a luz ainda, e dá para fazer pequenas... com isso dá para estimar o cálculo. Acho que esses primeiros tipos de cálculo foram feitos depois do Galileu, certamente depois que tem... eu sei que o Maxwell fez, né? Não, mas aí... Não, mas aí Maxwell foi teórico. Mas, por exemplo, cálculos da velocidade da luz, tiveram vários outros assim que envolver, aí quando você sabia que a luz era uma coisa eletromagnética, e tem outros experimentos mais sofisticados, né? E tem aquela coisa do Millikan, não, desculpa, como é que chama? Aquele, Michelson e Morley. Do Morley? Que na verdade eles queriam ver se tinha variações na velocidade da luz por causa do éter, mas lá era um momento em que eles mediram a velocidade da luz com uma certa precisão, porque assim, o lance a luz se movimenta onde? Tem um meio que perpassa todo o espaço vazio, que é onde as ondas eletromagnéticas vibram esse meio, que é o chamado éter. Então, se a Terra está se movendo, ela está andando dentro desse meio pervasivo, então vai passar um vento de éter. Então, se a luz está indo para um lado, ela vai ser mais devagar do que se ela estiver indo para o outro. E aí eles tentaram medir, puseram uma mesa, e aí tinha um experimento com espelhos que assim, se a luz vai assim, então a luz uma refletia para cá, a outra passava, então ele dividia, o raio vinha, aí era um semi-espelhado, então uma certa porcentagem da luz refletia assim, e a outra continuava, e depois elas refletiam no espelho, e voltavam. Se tivesse algum desvio na variação da velocidade da luz nessa direção e nessa, quando chegasse aqui, eles iam ter alguma
defasagem nos comprimentos de onda. Sim. E isso ia produzir um padrão de interferência. Aí vem Young, né? Esperando a fenda dupla. Não, isso é depois ainda. Isso é depois. Experimento da fenda dupla. Estou falando de luz mesmo. O experimento de fenda dupla tem a ver com o elétron. O elétron também... Mas assim, mas assim, mas esse experimento já é muito recente, é século XX, essa coisa que não dava certo, que qualquer lugar, de qualquer jeito que a mesa estava posicionada, a velocidade da luz era a mesma, em todas as direções. Então, mas, de novo, experimentos sobre quão rápida é a luz, isso é uma coisa muito mais recente. Então, esses caras... E eu acredito que por muito tempo você imaginava que a luz andava a uma velocidade infinita. Então as primeiras leis de refração, acho que não deveriam estar expostas o experimento do Michelson-Morley, isso é o começo da teoria da relatividade. Foi por causa disso que o Einstein falou assim, então chuta o barde. Assim, a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais. Então, mas... então, essa coisa de que a luz tem uma velocidade, tem velocidades diferentes em meios, isso é muito mais recente, talvez lá por 1600, assim, no século 17 ou 18, que essas coisas começaram a ficar claras para as pessoas. Acho que em épocas mais antigas, quando se estudava refração, acho que se estudava assim, tem meio 1, meio 2, aqui tem uma constante, e aí a constante tem a ver com os senos, então eles sabiam analisar essa coisa do ângulo, mas não necessariamente que a luz aqui está andando mais devagar do que aqui. Acho que... Engraçado que o Aristóteles e o Herão falavam que era finita, né? Fala. O Herão... não, é claro, assim, finita, mas... Tipo assim... Sem embasamento algum, né? Quão finita, assim, né? Porque é assim, instantâneo, você vê a luz, assim, é muito, assim, os nossos conceitos, as nossas escalas de medida perto do que realmente é a velocidade da luz, assim, é muito pequeno, assim, perto do que realmente do que para a gente medir tem que ser uma coisa muito mais sofisticada. Eu queria só falar antes, porque assim, a gente está... Assim, eu até pensei que o que eu ia falar hoje ia ter dado meia hora e não ia... E eu já ia ter falado tudo isso e, na verdade, tinha muito mais coisa. Mas eu queria falar duas coisas. Um outro cara importante dessa lista que eu fiz aqui é o Regiomontanus. Na verdade, ele chama Johannes Müller von Königsberg. Mas não é Königsberg do Euler. Eu descobri que existem duas Königsberg, então essa é outra cidade de Königsberg que fica na região da Francônia, né? Mas, então Königsberg é a montanha do rei, por isso que Regiomontano, esse é o nome em latim do Johannes Müller. E aí, quem foi aluno do Pinho certamente viu isso que eu vou mostrar agora. Pera, deixa eu só trocar aqui. Eu vou... Basicamente, deixa eu só compartilhar aqui. O problema era o seguinte, o problema de Regiomontanus, que é um problema de otimização. Então, basicamente é o seguinte, suponha que você tenha uma estátua num pedestal, então minha estátua aqui é o segmento AB, e aí tem um pedestal alto, e aqui está os seus olhos, vamos supor que aqui o eixo aqui seja o chão, e esse aqui seja o seu olho. Então, você quer saber qual a distância que você tem que estar da estátua para que você veja ela do maior tamanho possível. Então, veja só, aqui eu pus aqui os ângulos, então, por exemplo, conforme você vai mexendo esse ponto, o ângulo vai ficando menor, isso significa que você vê a estátua menor. Conforme você vai se aproximando, o ângulo vai ficando maior, até chegar a esse ponto aqui, que é o máximo, e aqui para dentro, aí o ângulo vai ficando menor ainda, então o ângulo vai crescendo, e existe um único ponto
que esse ponto é exatamente quando você pega a tangente a uma circunferência que passe pelas extremidades lá e passe pelo seu olho. Então, esses 3 pontos, o A, B e esse I, que é o seu olho, quando tem uma circunferência que passa por esses 3 pontos, então esse é o maior ângulo possível, que esse aqui é o arco, que é metade do arco central que toma aqui. Então, qualquer ponto fora dessa circunferência vai ter um ângulo menor. Qualquer ponto dentro da circunferência tem um ângulo maior, mas o fato é, se seu olho está aqui, então você andando, o seu olho vai permanecer nessa linha. Então, quer dizer, só vai existir um ponto onde ele vai ser tangente a essa circunferência. Então, nesse sentido que esse é o maior ângulo possível. Se você der um pulinho, vamos supor que você der um pulinho, opa, aí eu consegui ainda ver um pouquinho maior, porque aí o meu ângulo de visão aqui talvez seria maior do que, porque eu estaria aqui dentro dessa circunferência, seria maior do que o ângulo que eu estou vendo. E aqui, ó, eu posso mudar aqui o tamanho da minha figura. Esse aqui eu fiz totalmente geometria dinâmica mesmo, esse eu consegui fazer certinho, assim, podendo variar todos os parâmetros aqui. Então, posso variar também o meu tamanho, né? Variar meu tamanho aqui. Posso crescer, posso ser mais alto, posso ser mais baixinho também. Esse aqui eu gostei de ter feito essa figurinha aqui. E é um problema de otimização geométrico. Você pode resolver também depois que inventar o cálculo, você pode resolver isso aqui por cálculo e tal, mas é um problema que está no... O Regiomontanus, grande parte da obra dele tem a ver com astronomia, mas esse é um problema, e como eu falei, todo mundo aqui conhece o Pinho, sabe que o Pinho adora problemas de otimização envolvendo geometria. Então, quem passou quantitativa com o Pinho sabe que deve ter feito esse problema em algum momento, né? E está no nosso livro, inclusive, o livro Geometria 1 lá, que é usado em quantitativa. Aí no capítulo que o Pinho escreveu lá, tem problemas de máximo e mínimo, e esse problema está lá no meio. Mas então, esse é um outro resultado que eu queria mostrar. E aí, agora, voltando assim, opa, deixa eu ligar aqui, que está acabando a energia. Tá. O que eu ia falar? O Luca Pacioli, esse é 1457, 1517, então ele já é fim da Idade Média. Mas ele escreveu um livro importante chamado De Divina Proportione. Então ele fala sobre exatamente a questão da razão áurea. Ele fala assim, que retângulos com a razão áurea podem ser inscritos num icosaedro. E aí ele fala coisas legais. Eu estou lendo aqui um texto que é da Wikipédia, mas que eu achei legal aqui. Por que a razão áurea deveria ser chamada como divina proporção? Seu valor representa a simplicidade divina. A sua definição invoca 3 comprimentos, significando a Santíssima Trindade. Sua irracionalidade representa a incompreensibilidade de Deus. A sua autossimilaridade relembra a onipresença de Deus e a sua invariabilidade. E a sua relação com o dodecaedro representa a quinta essência. Então, esse livro, assim, então, ele discute basicamente... Claro que, assim, como a razão áurea, a média e extrema razão, já foi discutida no livro 13 dos elementos de Euclides. Então, na verdade, não tem, eu acho que, grandes novidades, mas tem, talvez, a questão de ele tentar relacionar isso com a arte. Tanto que, no livro do Divina Proportione, tem 3 pedaços. Um segundo pedaço que trata de arquitetura,
que discute a obra do Vitruvius e como que usa a matemática na arquitetura, principalmente entendendo a arquitetura como a arquitetura clássica greco-romana. E tem uma terceira parte que na verdade, é uma das acusações de que o Luca Pacioli ele copiava as coisas, porque aí ele copiou grande parte, é uma tradução do livro latino De Quinque Corporibus Regularibus, sobre os 5 sólidos regulares. Então, quer dizer, não tem muita novidade, basicamente é só uma reprodução do que e esse livro De Quinque Corporibus Regularibus é do Piero della Francesca. Nesse livro do Piero della Francesca, deixa eu ver aqui, ele traz coisas legais sobre os poliedros. Deixa eu achar aqui uma figurinha que eu quero mostrar. Quer ver uma figura interessante que tem? Esta aqui, que ele trata de alguns poliedros, além dos poliedros regulares, ele trata dos poliedros arquimedianos, que são construídos como seções dos poliedros, inclusive o poliedro que a gente chama de bola de futebol. Vocês estão vendo já essa figura aqui? Sim, Então, a bola de futebol, o que você faz? Você pega um icosaedro e corta as pontinhas de todos os vértices. Então, em cada um dos 12 vértices, você corta. Então, na verdade, cada um dos triângulos, que o icosaedro é formado por triângulos equiláteros. Você divide em 3 partes, corta a pontinha, cada pontinha está num vértice. Então, você corta aqui lá, vai formar em cada vértice encontram-se 5 triângulos. Então, forma um pentágono regular. E aí, você cortou o triângulo e só deixou as partes do meio, então você formou hexágonos. Então, ele tem 12 pentágonos e 20 hexágonos regulares, esse poliedro que é formado por esse aqui. E você pode fazer poliedros dessa maneira, cortando o tetraedro, cortando todos os poliedros platônicos. Se você corta as pontinhas, você vai formar novos poliedros que são interessantes, mas aí são formados por 2 tipos diferentes de faces. Então, por exemplo, esse poliedro que você cortou, o icosaedro, vai ser de pentágonos e hexágonos. Se você corta o tetraedro, você vai formar um poliedro formado de hexágonos e triângulos. Se você corta o cubo, ele vai ser formado de octaedros e triângulos. Então, dependendo de qual poliedro você corta, você vai ter um determinado tipo de poliedro novo, com 2 tipos de faces diferentes. Então, isso é uma coisa que tem lá. E outra coisa aqui, então, agora falando que eu acho que o livro do Piero della Francesca, que é, para mim, que eu fiquei mais entusiasmado. Sabe aquele problema lá dos 2 cilindros? Você pega um cilindro assim, e aí corta o outro vindo assim. Eu fiz uma figurinha dessa também aqui, então deixa eu mostrar. Peraí, eu vou mostrar o GeoGebra de novo, e eu vou mostrar a figurinha. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Abrir recente, Orésimo 2 cilindros. Tá. Vocês estão vendo? Figurinha? Sim, professor. Tá. Então, ó, tem um cilindro aqui e outro aqui, eles se cortam, aí forma uma figura que parece um pacotinho, assim, que essa figura aqui no meio, e pelo que eu entendi, assim, como eu não tenho acesso ao texto, então não sei se é verdade, que o Piero della Francesca calcula. Na verdade, em alguns lugares que eu vi, o Arquimedes já sabia calcular o volume desse treco. Mas dessa intersecção entre esses 2 sólidos aqui. Eu só queria mostrar que eu achei essa figura tão bonitinha, então, para não perder também meu trabalho, porque eu fiquei fazendo essas coisas aqui, aí eu mostrei para vocês. Mas tem uma forma, esse problema,
é um problema que faz parte da minha vida por a seguinte razão. Na 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática, quando eu era aluno, em 1986, foi um dos problemas de 3 cilindros, é pior ainda. Dá para fazer por integral, Eu tal. fiz um trabalho, professor, que era para achar o volume da interseção de 3 cilindros. Eu não sei se vai dar para ver pelo método Monte Carlo. E aí, só que daí eu fiz no GeoGebra, né? Eu tinha que identificar uma das perguntas, identifique a figura de interseção, que é uma coisa então, mas eu achei, sim, eu achei um site onde tinha essas figuras, assim. Depois até posso pôr onde Nossa, tem. para fazer isso no GeoGebra. Foi o trabalho do GeoGebra mais difícil que eu fiz na minha vida, para poder colocar de forma analítica ali. Sim, então, mas tem uma forma de fazer que é a forma que na verdade, eu deveria, na verdade, colocar isso aqui depois, porque a gente vai falar ainda do princípio de Cavalieri, mas, então, por exemplo, você tem uma coisa mais ou menos assim, você tem aqui, aí aqui você tem o cilindro subindo, e aí ele sobe uma coisa para cá, e também ele desce aqui, assim, então aqui ele é reto assim, aqui ele é reto assim, então basicamente, e aqui tem uma ponta, né, na verdade é uma coisa mais ou menos assim. Então, na verdade aqui eu estou pensando 1/8, por exemplo, ele intersectou aqui e o outro fim daqui, então peguei 1/8, só um octante, então isso aqui na verdade está dentro de um octante aqui. Então, quer dizer, o volume total do negócio é 8 vezes esse cara. Agora, esse cara aqui, ele é mais ou menos fácil de calcular, quer dizer, usando o princípio de Cavalieri, na verdade, vou comparar, então, essa figura com uma outra figura, então aqui tem lá atrás, tá assim, né? E aqui eu vou fazer também aqui o mesmo chão, e aí eu vou pôr aqui em cima isso aqui deveria ser assim, tipo uma caixa, só que eu vou pôr aqui uma pirâmide invertida, então eu vou pegar aqui esta base da pirâmide e vamos pegar um vértice, pode ser esse aqui, qualquer um dos vértices, e aí eu ligo todos os outros aqui, então eu estou pegando esse cubo, né, esse caixote aqui, que é exatamente, o caixote é o mesmo, o caixote é o mesmo caixote que está esta outra figura aqui. As duas estão inscritas dentro do mesmo caixote, então isso aqui é uma pirâmide invertida. Então vamos calcular agora uma seção, vamos pegar uma seção transversal e uma seção horizontal de ambos aqui. Então vai ter uma seção aqui, que vai pegar um quadrado. Então vamos ver, e aqui, o que essa seção aqui vai pegar do lado de cá? Vai pegar uma figura assim. Então deixa eu mostrar o que é o que é outro. Desse lado de cá, então, vamos supor que o raio seja 1, o raio do cilindro. Então aqui vai ser 1, e aí ele vai ter esse quadrado aqui que vai ser o da pirâmide. Então a área que eu tenho, então, e isso aqui, por exemplo, se ele está a uma altura H do chão, então isso aqui é H, porque se você faz aqui a pirâmide assim, e aí você está aqui a uma altura H, esse ladinho aqui também é H, porque é proporcional, que é um triângulo, então aqui está H, quando você chegar aqui em cima é 1. E a altura vai ser 1 também, porque isso aqui é 1 para cá e 1 para cima, que é o raio do cilindro. Então, isso aqui então dá 1 menos H ao quadrado, esta área aqui. Enquanto aqui, o que você tem? Você tem e na verdade você vai ter esse sujeito, e aí tem que ver que lado que é esse aqui. Mas esse lado, se você olhar bem, ele é o mesmo que esse, então, olha agora nessas, então você tem, aqui você tem uma, se você olhar só na lateral, então eu quero saber quanto que é esse lado.
aqui eu tenho H, e aqui eu tenho raio, que é 1. Então, esse lado aqui é raiz quadrada de 1 menos H ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, a área que vai aparecer aqui, esta área, então, é L ao quadrado, que vai ser 1 menos H ao quadrado. Opa, mesma área. Então, as áreas são iguais, fatia por fatia. Então, pelo método da mortadela, que é o princípio de Cavalieri, então o volume desse negócio aqui, que a gente tinha desenhado, ele é igual ao volume do que sobra desse cubo aqui, menos a pirâmide. Então, é 2/3. Então, porque esse aqui é um volume total do cubo é 1, e uma pirâmide é 1/3 da base vezes a altura, então, isso aqui é 1/3, então é 1 menos 1/3, tá? 2/3, então, 2/3, o volume desse cara aqui é igual a 2/3. Então, você pega, dá 8 vezes, então o volume total é 8 vezes esta figura aqui, então 2/3, que dá 16/3. Quer dizer, é engraçado que não tem nada a ver com π, muito embora seja uma coisa redondinha, ele não tem nada a ver com π, por exemplo, esse volume dessa figura. Então, esse é um resultado interessante. Na verdade, como eu falei, e eu vi isso escrito, mas eu não vi onde que está, que o Arquimedes sabia fazer esse volume, mas eu nunca vi nenhum comentário falando do Arquimedes calculando esse negócio. Eu sei fazer por princípio de Cavalieri e por integral, mas pelo princípio de Cavalieri é muito mais bonito, né, isso aqui. Mas certamente não é o jeito. Se o Piero della Francesca fez, não foi pelo princípio de Cavalieri, porque Cavalieri apareceu quase de 200 anos depois do Piero della Francesca. Mas só um exemplo de como as coisas evoluem. Então, bom, falei um monte de coisas, assim, coisas, algumas legais, outras menos legais, talvez muitas coisas que vocês certamente já sabiam, porque afinal de contas todos vocês são crescidinhos, e então já sabem fazer essas coisas aí com os pés nas costas, mãos amarradas. Então, mas de qualquer forma, então desculpem se eu subestimei a inteligência de cada um de vocês, mas então era isso. Então na semana que vem, quer dizer, semana que vem então começa com o Marcelo, depois, então o Marcelo vai ser só tem uma apresentação marcada para a segunda, então na segunda, depois da apresentação do Marcelo, ainda vai ter aula, e aí na quinta que vem tem 2, e na segunda que vem tem 3, aí a segunda que vem, aí não tem aula mesmo minha, mas por exemplo, estamos chegando próximos de uma época que vai ser muito interessante, e o desenvolvimento da matemática virá por algumas razões. Uma delas que eu já falei, que é a arte, a questão da perspectiva. Outra delas é a navegação. Então, um dos caras que eu quero falar é o Gerardus Mercator, que é um cara que eu também acho legal, e a gente vai ver como que ele fez, basicamente, instintivamente, o que ele fez foi uma integração numérica de cossecante, da cossecante. E a terceira, que é a mais teórica, que é a questão da resolução das equações algébricas, e que tinha a ver mais com essas coisas das competições que existiam. Então, são os 3 momentos assim, que nessa renascença, principalmente renascença italiana, mas europeia em geral, e começo das navegações e tal, vai ser um momento em que a matemática vai começar a florescer por outras razões. Então é isso, deixa eu só interromper a gravação.